Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Está começando mais um Papo de Especialista. Este programa que é uma parceria entre a Rádio Alvorada FM 106.3 e a PUC Paraná Campus Londrina. Sempre momento de muito aprendizado por aqui, porque a cada semana a gente recebe especialistas que trazem diversos temas e numa linguagem simples, numa linguagem acessível. Hoje, por exemplo, vamos falar sobre um tema que afeta milhões de pessoas no Brasil e no mundo todo, que é o tabagismo, o vício no cigarro. Além dos riscos que nós já conhecemos bastante do cigarro tradicional, vamos abordar também o crescente uso dos cigarros eletrônicos, especialmente entre os jovens. Isso tem preocupado bastante, mas ao mesmo tempo vamos conhecer iniciativas de apoio para quem deseja parar de fumar. Nossa convidada hoje, que eu tenho a alegria de receber aqui em nossos estúdios, é a psicóloga e professora do curso de Psicologia da PUC Paraná Campus Londrina, Thaís de Stefano Wiltenburg dos Santos. Professora Thaís, seja muito bem-vinda. Obrigada, Ana. É um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Com certeza vai ser aí, como nós falamos, um programa realmente muito esclarecedor. Tem muitas pessoas que sofrem deste mal, deste vício, que querem parar. Hoje a Thaís vai, inclusive, trazer bastante dicas, estatísticas, para a gente entender melhor. Você, mãe, que tem esposo, filho, ou se você mesma, mulher, traz esse vício aí com você, vamos entender melhor o que pode estar por trás. A Thaís está aqui para nos ajudar a entender então melhor sobre isso. E para a gente começar, Thaís, qual é o cenário atual do tabagismo no Brasil? Bom, Ana, o Brasil ele vinha experimentando nas últimas 2 décadas um declínio na quantidade de fumantes, né? Então, muito por conta de todas as políticas públicas que foram implementadas, né, com relação ao controle do uso de cigarro. Então, a gente vinha observando uma queda no número de fumantes. E eu acho até, né, para o pessoal de casa é importante ressaltar que o Brasil, inclusive, ele é reconhecido como uma referência nas políticas de controle de uso de cigarros, né? Então, para a gente citar aí alguns exemplos, a própria instalação, né, dos ambientes livres de tabaco, as políticas públicas, né, que incluem a taxação do tabaco, a proibição das propagandas. Então, são várias ações adotadas, né, ao longo dos anos que acabaram refletindo, né, na diminuição da quantidade de fumantes por ano. Mas, né, ano passado, nas últimas estimativas, a gente observa um aumento no número de fumantes, né, algo que não vinha acontecendo nos últimos 20 anos, né. Então, muito desse aumento ele pode ser explicado pelo uso dos cigarros eletrônicos que a gente vem observando, né, que está aumentando, especialmente entre os jovens, como você comentou no início. E será que fatores também, assim, Thaís, como estresse, essa correria, essa agitação do dia a dia também, ansiedade, esse psicológico nosso atualmente super acelerado, né, com muitas demandas, será que tem pessoas também que por conta da ansiedade, por conta desses outros males também tendem de repente a buscar aí no cigarro uma alternativa? Sim, perfeito, Ana. A gente entende, né, que quando a gente fala de fumar ou de cigarro, a gente entende que é um comportamento complexo, né? Existem vários fatores que acabam influenciando ali, né, o uso dos cigarros. Além do componente físico, né, da própria dependência da nicotina, a gente tem sim um componente emocional importante relacionado ao uso do cigarro, né? Então, especialmente para muitas pessoas, o cigarro entra como uma estratégia para lidar com as emoções, né, como um regulador das emoções. Então, tem aqueles que fumam, né, quando estão se sentindo estressados, quando estão ansiosos, quando estão tristes. Então, acaba que ele entra como uma estratégia para lidar com as emoções, mas uma estratégia que traz muitos malefícios também. Thaís, e o tabagismo é a principal causa de morte evitável
no mundo. Quero que você traz para a gente assim, alguns dados, até dados mais recentes, para a gente entender a gravidade. A gente tem estimativas de que o uso de cigarros ele é responsável por mais ou menos 8 milhões de mortes por ano, né, em todo o mundo. Dentro dessas 8 milhões, a gente inclui tanto as dos fumantes diretos, quanto dos fumantes passivos, né, que também são aquelas pessoas que não fumam diretamente, mas acabam expostas também à fumaça do cigarro, ou por conviverem com pessoas que fumam e que também sofrem os impactos, né. Várias pesquisas apontam, né, nesse levantamento, que o cigarro ele é responsável por mais mortes do que outras doenças, do que os próprios acidentes de trânsito e mortes por homicídio somadas, né? Então, de fato, Caramba. ele é responsável, né, por uma série de dificuldades, incluindo, né, a própria morte. E muitas vezes as pessoas acabam associando o cigarro mais a problemas respiratórios, mas a gente sabe que no fundo não é apenas problemas respiratórios. Quais são outras partes, assim, Thaís, que o cigarro também pode comprometer a vida da pessoa, além de problemas respiratórios? O cigarro, ele de fato impacta o organismo todo, né? Então, a gente vai ter um aumento das chances de problemas cardíacos, de uma série de possibilidades de câncer, de vários tipos de câncer, né? Ele acaba entrando como um fator de risco para várias doenças, incluindo para transtornos mentais, né? Como depressão e ansiedade. Né? Então, a gente tem também, né, não só o aspecto relacionado a doenças, mas também impactos na própria aparência, que também são, né, complicadores. Então, a gente tem envelhecimento precoce da pele, amarelamento, né, das unhas, queda de cabelo, enfraquecimento, né, do cabelo e das unhas, manchas nos dentes. Então, isso traz também um impacto na própria autoestima do fumante, né? Num componente também que a gente chama de autoeficácia, que é a crença que a gente tem na nossa própria capacidade de fazer determinadas coisas, né? Então, normalmente os fumantes, eles têm um menor senso de autoeficácia, o que também acaba prejudicando várias áreas ali da vida da pessoa. Thaís, e você, assim como psicóloga, costuma receber casos de pessoas que têm o vício, que estão na luta e que estão tentando, mas não conseguem? Como a psicologia aí pode ajudar, né? E até se você tiver alguns exemplos do dia a dia, sem trazer histórias reais, né, sem expor ninguém, mas para ajudar a gente a ilustrar sobre como o tabagismo pode afetar a vida da pessoa ao longo dos anos. Sim, a gente, né, observa uma busca frequente, né, por pessoas que desejam parar de fumar e que por conta própria, né, muitas vezes não conseguem, porque a gente entende sim que parar de fumar é complexo, pode ser desafiador e difícil muitas vezes, e se torna muito mais difícil sem ajuda, né, sozinho. A gente sabe, né, que às vezes popularmente as pessoas atribuem, né, para parar de fumar é só ter força de vontade, é só querer, né, e na prática não é isso que acontece, né. É muito mais complexo e muitas vezes a pessoa precisa, né, de um apoio especializado para passar por esse processo. E de exemplos, assim, a gente já, né, acho que tem vários exemplos para trazer, não só dos problemas de saúde, como a gente já comentou, né, mas de histórias, assim, de quanto o cigarro impacta em outras áreas da vida, né, nos próprios relacionamentos, né. Uma vez eu atendi uma senhora que, inclusive, o que motivou ela a parar de fumar foi o nascimento dos netos, né, porque ela falava assim, olha, como que eu vou poder cuidar dos meus netos se eu fumo? Né, eu não quero expô-los a todos os malefícios, né? Tem também a questão financeira que impacta bastante, né? Também tem um caso de uma senhora que nesse processo de parar de fumar, ela guardou, né, o dinheiro que ela gastaria com cigarro, ela guardou e, né, no final de um ano ela conseguiu comprar muita coisa que era, né, o objetivo dela e que ela nunca conseguia, né? E então, imagina a boa surpresa que ela teve, né? Exatamente, né? Porque às vezes ela nem tinha se dado conta antes, né, do quanto financeiramente também é o impacto, né, além do impacto social também.
né? Muito bem. E olha, o nosso primeiro bloco já chegou ao fim, passa rapidinho, né? E agora há pouco ela falou da questão de ajuda, sobre pessoas que têm dificuldade para buscar essa ajuda sozinha. Lá no último bloco, a gente vai entrar mais nesse detalhe, por isso eu peço que você fique atento acompanhando este programa, porque a gente tem muito ainda para conhecer melhor, saber mais detalhes, orientar pessoas que estão à nossa volta, que fumam, que desejam parar de fumar ou que precisam de ajuda. Vamos destacar bastante também sobre essa questão dos cigarros eletrônicos, que tem feito muito mal à vida não somente de jovens, mas também de adultos, claro que a maioria jovem. Então daqui a pouquinho a gente continua aqui com o nosso bate-papo com a Thaís, psicóloga e professora do curso de Psicologia da PUC Paraná Campus Londrina, falando sobre o tabagismo e todas as suas consequências. Papo de especialista, hoje falando sobre tabagismo e também os riscos que ele traz para a saúde não apenas de quem fuma, mas também para as pessoas que estão ao redor. E neste bloco vamos falar especialmente aí sobre os cigarros eletrônicos. Inclusive fiquei sabendo agora há pouco, batendo papo aqui com a Thaís, que existem muitos outros nomes, inclusive. Eu sei muito pouco a respeito, mas vamos aprender agora com a Thaís. Thaís, nos últimos anos a gente tem percebido aí um aumento muito grande e como os cigarros eletrônicos eles têm se popularizado, né? Principalmente entre os adolescentes e também jovens adultos. O que explica este crescimento tão rápido? Perfeito, Ana, né? Como você comentou, o cigarro eletrônico ele tem vários nomes, né? Os vapes, pods, cigarro pendrive, né? A gente tem observado, né, um aumento crescente no uso, especialmente por jovens, como você comentou. E eu acho que isso pode ser explicado também por vários fatores, né? Um ponto é o próprio marketing. Né? Então, a gente tem observado o próprio design atrativo desses dispositivos, um apelo tecnológico, né? Hoje em dia, a gente tem os cigarros eletrônicos com uma série de sabores diferentes, essências diferentes, que acabam atraindo, né, cada vez os mais jovens. Isso acaba mascarando um pouco, né, o gosto forte que o cigarro tradicional às vezes tem, o cheiro característico, né, que acaba sendo presente no cigarro tradicional e não no cigarro eletrônico, sem contar também, né, o próprio uso por jovens e o quanto isso acaba tendo um apelo, né, do próprio grupo, né? Então, assim, o cigarro eletrônico é presente em vários ambientes sociais que o jovem está inserido. Então, essa ideia, né, de pertencer a um grupo, de estar na moda, né, e de uma falsa percepção do risco diminuído, né? Então, muitos jovens, eles muitas vezes não têm ideia dos malefícios do cigarro eletrônico, né? Ou acham que não faz mal, que não é a mesma coisa que fumar, né, o cigarro convencional, e muitos até nem se consideram fumantes, né? São usuários frequentes dos cigarros eletrônicos, dos vapes, mas não se consideram fumantes regulares, né? Isso também traz problemas e riscos. Esse é o grande mal aí que a gente percebe, dos jovens acharem que o cigarro eletrônico eles não prejudicam tanto quanto o cigarro tradicional. Mas isso, no caso, então, é um mito, né, Thaís? Perfeito, Ana, é um mito. A gente sabe, né, de todos os malefícios também, né, vindos do cigarro eletrônico, né? Eles também contêm nicotina, que é, né, uma substância psicoativa, que é responsável, né, pela dependência física, além de outras substâncias que também são presentes, né, no cigarro eletrônico, e fora os outros riscos para a saúde, né, especialmente os problemas pulmonares, alergias, né, bronquite, asma. Então, né, essa ideia de que o cigarro eletrônico não faz mal, ela é uma ideia equivocada e perigosa, né? E às vezes a pessoa entra ali até meio que de forma inocente para conhecer, para experimentar, e quando vê, já é tarde, a pessoa já está no vício. E você, né, Thaís, que atende pessoas em consultório,
pedindo ajuda para parar e tem dificuldade. Então, quando as pessoas começam, elas não têm noção das consequências que virão, né? A gente tem vários relatos, até na literatura, né, de jovens, né, que começaram o uso, né, pelo cigarro eletrônico e acabaram migrando para os cigarros tradicionais, muito por conta da própria dependência da nicotina, né? Então, isso a gente precisa, né, levar em conta. Como você também falou, né, dos jovens, eles são muito mais propensos à experimentação, à curiosidade, né? Então, por um lado, o cigarro eletrônico ele parece realmente muito atrativo, né? Mas ele pode sim, né, a pessoa pode acabar também, né, migrando para o próprio cigarro tradicional. E algo que é difícil também, essa onda aí de adolescentes e jovens, e os pais acabam encontrando dificuldade para falar com os filhos, porque convencer é difícil. Às vezes o filho não quer dar razão ali para o pai, para a mãe, mas existe assim alguma maneira, Thaís, de orientar os pais em relação a como eles podem abordar os filhos em relação a esses vícios, tanto do cigarro tradicional, mas agora especialmente aqui falando sobre os cigarros eletrônicos? Eu acho que o diálogo, ele é sempre o melhor caminho, né? Então, que os pais, eles vão tendo esses espaços, né, junto dos filhos, de diálogo aberto, de poder abordar essas questões, de trazer informação também, né, muitas vezes que os jovens desconhecem, e de estarem abertos também a ouvir o que os jovens têm a dizer, né, de não chegar já com uma ideia preconcebida ou com uma imposição, mas de ter esse respeito e esse diálogo sempre aberto, né, um ponto bem importante também é de oferecer apoio, né, porque muitas vezes o jovem ele acaba entendendo que os pais estão ali julgando ou criticando e muitas vezes não reconhecem o apoio, né. Então, um ponto fundamental é que não só o jovem, mas o adulto, né, quando a gente fala de parar de fumar, a gente inclui como parte da intervenção mesmo fontes de apoio, né. Então, melhor ainda se esse apoio pode ser, né, pode vir da própria família. E por outro lado, ao mesmo tempo a gente sabe que os pais são exemplos em tudo. E a gente sabe que tem pai e mãe que fumam. Bem rapidinho eu trago um exemplo pessoal, tá, Thaís? Se você me permitir, para ilustrar também, que é importante. E eu acho que é um exemplo assim que toca meu coração toda vez que eu lembro, pode também tocar o coração de um pai ou de uma mãe que tem esse vício. Logo no comecinho da minha adolescência, ali quando eu tinha 13 anos, meu pai fumou 55 anos. Depois ele parou de fumar, né? E eu, quando era adolescente, convivendo com outras pessoas mais adultas, eu comecei a experimentar o cigarro. Cheguei a fumar ali por quase um ano, mas eu fazia de maneira escondida. E eu lembro que uma vez eu cheguei bem tarde em casa e meu pai me viu saindo do banheiro, ele percebeu que eu estava com cheiro de cigarro, né? E caiu um cigarro, ele percebeu. E ele olhou bem triste para mim e falou assim: você tá fumando? E não tinha como eu falar que não, porque tava ali na frente dele, né? E aí ele olhou meu pai tinha os olhos bem azuis, com o olho assim, cheio de lágrimas, né? E falou assim: pior que eu nem posso falar para você parar de fumar, porque eu não sou exemplo para você. E aquilo tocou tanto o meu coração, graças a Deus, assim, eu não estava ainda viciada, né? Era de vez em quando, esporadicamente. Tanto que depois eu comecei na igreja, rezei durante 9 anos pedindo essa graça da libertação do cigarro, né? Do meu pai. E quando ele veio a falecer, ele já há muitos anos não fumava mais. Então foi uma experiência bonita que a gente viveu, de um exemplo dentro de casa, e um dos motivos também para que ele começasse a parar foi quando ele viu os filhos tentando seguir o exemplo dele, que no caso não era um exemplo muito bom. Então, de repente, isso pode estar acontecendo também na sua família, por isso que a Thaís falou que essa conversa, esse diálogo são tão importantes. E a gente já está quase acabando aqui esse bloco também, Thaís, mas do ponto de vista psicológico, os vapes também, então, geram dependência, e é um tipo de dependência igual a do cigarro tradicional, o cigarro comum?
Uhum. Em muitas maneiras se assemelha, né, à dependência do cigarro tradicional. Se a gente for olhar do ponto de vista da dependência física, né, os cigarros eletrônicos eles também têm nicotina. Em alguns dispositivos a concentração é inclusive maior de nicotina do que no cigarro tradicional, o que pode aumentar a dependência física, né? Mas os outros componentes que a gente comentou, né, do ponto de vista comportamental e emocional, são muito semelhantes, né? Então, e talvez a gente tenha no cigarro eletrônico um agravante, que é o componente social em que esse uso normalmente acontece, né? Então, nas rodas ali de amigos, nas festas, o que também acaba tornando mais complexa, né, a própria cessação, né? O parar de usar o cigarro eletrônico também, a gente tem aí essas outras variáveis, né? Sim. Olha, já estamos encerrando aqui o nosso segundo bloco, tá passando muito rápido. No próximo bloco a gente vai falar um pouquinho sobre um projeto desenvolvido pela PUC Paraná Campus Londrina, que capacita os alunos para ajudar pessoas a abandonarem o vício. É uma iniciativa inspiradora que vai valer a pena cada um de nós conhecermos. Então, continue acompanhando conosco o Papo de Especialista. Você está acompanhando o Papo de Especialista pela Alvorada FM 106.3, a rádio da família. E esse programa, que é uma parceria com a PUC Paraná Campus Londrina, hoje a nossa convidada é Thaís de Stefano Wiltenburg dos Santos, sobrenome difícil da Thaís, está aqui conversando conosco sobre o tabagismo e todas as suas consequências. Eu falei agora há pouco que a gente vai falar neste bloco sobre um projeto muito bonito da PUC, que vai aí, que já está ajudando e vai continuar ajudando muitas pessoas nesse sentido. Porém, durante o intervalo eu estava conversando um pouquinho aqui com a Thaís e a gente falando que aquele cigarro comum, lá no primeiro bloco ela falou na embalagem, tem aqueles apelos fortes, imagens de pessoas ali com câncer, morrendo, enfim, falando, né, das consequências do cigarro. Antes da gente entrar então, Thaís, nesse projeto da PUC, você comentou comigo que em relação aos cigarros eletrônicos, eles não têm propaganda, mas existe um motivo por trás disso, né? Eu não sabia, ele nem poderia ser comercializado aqui no Brasil? Uhum. Explica pra gente. Isso, Ana. Essa advertência, né, que a gente tem nas embalagens do cigarro tradicional entra como uma das políticas públicas, né, para desestimular o consumo. A gente não tem essa prática nos cigarros eletrônicos justamente porque desde 2009 eles são proibidos de serem comercializados aqui no Brasil pela Anvisa, né? Então, a gente não teria, né, como fiscalizar ou como controlar algo que, na teoria, não é comercializado no Brasil, né? Infelizmente, a gente sabe que na prática não é isso que acontece, né? É muito fácil a gente ter acesso à compra, né, do cigarro eletrônico. Então, infelizmente, a gente não tem como ter essa ação de política pública, né, em um dispositivo que é ilegal, né, que não deveria estar sendo comercializado aqui no país. Muito bem, obrigada, viu, Thaís, por sua explicação. Então, agora neste bloco, fala pra gente, Thaís, como surgiu este projeto da PUC que envolve alunos aí também no combate ao tabagismo? Uhum. Então, Ana, ele surgiu exatamente dessa preocupação, né, que a gente, enquanto profissional da saúde, tem, especialmente observando o aumento, né, do uso de cigarro, também do cigarro eletrônico, né? Até no próprio campus da universidade a gente tem visto com mais frequência, né, a comunidade interna, alunos e mesmo funcionários, né, fazendo uso, e a gente sabe, né, que também faz parte, por exemplo, da psicologia, né, trabalhar com essas ações. Então, o projeto nasceu, né, dessa preocupação crescente que a gente tem e de também capacitar os nossos estudantes para que eles, né, estejam aptos para trabalhar com essa demanda que está cada vez aumentando mais. E na prática, então, como acontece essa capacitação? Uhum. Os alunos, eles passam por um treinamento, né? A gente seleciona alguns alunos para participarem do projeto. Então, esse treinamento, ele inclui um componente teórico, né? Então, sobre um estudo mesmo, né? De todos esses temas que a gente vem discutindo, sobre a própria dependência, sobre a questão comportamental, emocional, e uma parte prática de treinamento mesmo, de desenvolvimento de habilidades específicas para atuar nos grupos de cessação, nos grupos de apoio.
Então tem um componente teórico e prático juntos. Que legal. E o pessoal tem participado bem? É um convite, né? Não são todos os alunos que são obrigados a participarem. Uhum. É voluntário? Como funciona? É voluntário, né? A gente diz que é um projeto de extensão, então é uma ação complementar à formação, né, dos alunos. Então, alguns alunos demonstraram interesse e aí passaram por um processo seletivo, né, para iniciar no projeto. E aí, então, eles estão nessa fase de capacitação. Né? Perfeito. E quais os métodos ou estratégias depois esses grupos vão utilizar, então, para ajudar as pessoas a abandonar o uso do cigarro ou dos vapes? Uhum. A ideia é que a gente vai, nos grupos de apoio, a gente vai adaptar diversas estratégias que a gente já tem na literatura, como aquelas estratégias que têm melhores resultados, né, na cessação. Então, a gente vai fazer uma adaptação específica ali para a condução do grupo ali do nosso projeto. Muito bem, bem interessante esse projeto. E aos poucos, assim, provavelmente vai aumentando ainda mais a adesão de novos alunos, porque daí os que já estão lá conhecendo vão passando também para os outros, né? E já tem alguma previsão, Thaís, de início e quais os resultados vocês esperam alcançar a curto e a longo prazo? A nossa ideia é que os primeiros grupos aconteçam agora em outubro, né? Então, nesse primeiro momento, a gente tem como objetivo atender a comunidade interna, né? Então, alunos e profissionais, mas a nossa ideia é que os grupos fiquem cada vez mais frequentes e que mais pessoas, né, tenham interesse em participar dos grupos, assim como mais alunos também participem, né? E a gente tem, sim, né, o objetivo de abrir para a comunidade externa também, né? Então, qualquer pessoa que deseja, né, parar de fumar poderia, né, participar aí dos grupos de apoio. Com certeza esse grupo vai ter muito sucesso, vai poder ajudar muitas pessoas. Eu gostaria de saber se ao longo de toda a sua trajetória aí, né, na sua carreira como psicóloga, se você tem exemplos de histórias inspiradoras, pessoas que já participaram de grupo de apoio e perceberam o quanto isso foi bom para elas vencerem o vício? Com certeza, eu acho que essas são as histórias que a gente mais se apega, né? As histórias de sucesso. Então, a gente tem vários exemplos, né? Desde pessoas que são fumantes há 40 anos, né? Tem um caso de uma senhora que relatava, né, que achava que nunca ia conseguir parar de fumar, que já fumava há 40 anos e que com, né, o apoio, com o tratamento, né, adequado, conseguiu parar de fumar. Outros que, né, mesmo com questões já de saúde, né, porque receberam algum diagnóstico, então também conseguiram parar de fumar, né. Tem um caso também que me marcou de uma mulher que ela tinha esse desejo de fazer um tratamento dentário, né, há muitos anos, mas que não conseguia, porque nunca, né, tinha conseguido parar de fumar, e era um dos pré-requisitos, e ela conseguiu, né, aí até depois ela voltou, depois do tratamento feito, né, com um sorriso lindo, né, assim, toda orgulhosa, né, por conta de que recebeu o apoio adequado, né, e aí conseguiu parar de fumar. Que bacana. Como a gente falou lá no comecinho, muitas vezes é bem fácil começar. Começa assim até de forma inocente, para experimentar, como as pessoas falam, e depois para sair nem sempre é fácil, principalmente quando a pessoa já está... eu acho que quanto mais tempo de uso, mais difícil para largar o vício, né, Thaís? Provavelmente. Isso que eu ia perguntar, na verdade. Tipo assim, por que é tão difícil parar, né? E essa é uma resposta que, na prática, ela depende, né? Então, assim, o parar de fumar é também complexo, né? Como o próprio iniciar e o que as variáveis que envolvem ali o uso do cigarro, elas também são complexas e várias variáveis, parar de fumar também, né, é complexo. Para algumas pessoas, isso vai ser mais ou menos, né, desafiador, a depender de vários fatores, né, mas quanto mais tempo de uso, normalmente maiores são, né, maior é a própria dependência física, né, da própria nicotina. Então, aí a gente tem que adotar estratégias específicas para isso, né? Então, a gente tem essas outras variáveis que também podem, né, em alguns casos, dificultar ou deixar mais desafiador, muitas vezes, o tratamento. Isso que você está falando eu achei muito importante, porque às vezes a pessoa que está com dificuldade de parar e ela não está conseguindo,
ela fica se comparando com outras pessoas. Por exemplo, nossa, fulana fumou 30 anos e conseguiu parar de fumar, por que eu não consigo? Você fez entender que cada pessoa é única, cada pessoa tem uma história, cada pessoa teve um motivo ali para começar. Então, por isso que acredito que quando, ao receber ali uma pessoa que tem esse desejo, muitos fatores devem ser levados em consideração, né, Thaís? Exatamente, Ana. E a intervenção, o tratamento, né, apesar de a gente ter vários estudos que apontam, né, as melhores práticas, o tratamento ele sempre vai ser individualizado, né, porque o que funciona para uma pessoa não necessariamente funciona da mesma maneira para outra, e a gente sempre tem que olhar cada caso como único. E a gente vai para mais um intervalo. No próximo bloco a gente vai falar da importância do apoio da família, os primeiros passos para parar de fumar, quais são as melhores estratégias, prevenção, especialmente para os jovens. Então não saia daí, daqui a pouquinho a Thaís continua falando sobre este assunto tão importante e que principalmente os jovens aí, ou adultos que estão neste vício, precisam de repente, né, estavam precisando deste chacoalhão para começarem a repensar aí. Momento pode ser agora. Se você quer ajuda, quem sabe, está começando a partir deste programa. Então não saia daí, tá bom? Estamos de volta com o Papo de Especialista aqui pela Alvorada FM 106.3. Neste quarto e último bloco, vamos falar sobre os desafios, né? Os passos para abandonar o vício, prevenção. E a Thaís continua aqui conosco, nos orientando e trazendo também muitas dicas práticas, como agora, por exemplo. Thaís, para quem está nos ouvindo, acompanhando também pelo YouTube, pelo Spotify e quer parar de fumar, quais são as primeiras ações práticas que você recomenda? Bom, Ana, eu acho que num primeiro momento é importante que quem quer parar de fumar comece a se observar, né? Qual que é o seu padrão de uso? Quais os momentos em que você tem mais vontade de fumar, né? Você fuma mais quando tá sozinho ou quando tá acompanhado, né? Quais as situações ou hábitos que você tem que normalmente te trazem mais vontade de fumar, né? Então, observar mesmo qual que é o padrão de uso, né? Outro ponto importante é que você tenha muito claro para você quais são os teus motivadores para parar de fumar, né? Isso vai variar de pessoa para pessoa, mas ter muito claro por que você quer parar, quais os benefícios que você espera adquirir, né? Quais são os teus motivadores, ajuda a depois passar pelos momentos, né, mais desafiadores com um pouquinho mais de tranquilidade, né? Um outro ponto importante que faz parte, né, do tratamento, da intervenção é entender quais que são os teus gatilhos, né? Então, por exemplo, a partir da identificação dos gatilhos, você precisa pensar em outras estratégias para utilizar nesses momentos, né? Então, né, por exemplo, se você tem como hábito fumar depois do cafezinho, né? Talvez seja interessante, né, você, nesse primeiro momento, trocar o café por um chá, né? Ou então, depois de tomar o café, escovar os dentes, né? Ou chupar uma bala. Então, a gente vai precisar pensar em estratégias e depois testar, né? Porque, como a gente comentou, o que funciona para uma pessoa não necessariamente vai funcionar para outra, né? Ou então, por exemplo, se eu percebo que eu fumo mais nos momentos em que eu tô me sentindo sozinho, pensar o que você poderia fazer então, né, no lugar. Por exemplo, você pode ligar para um amigo, né, ou chamar alguém para conversar, ou fazer alguma coisa que você goste, né? Então, a gente precisa desse planejamento, né? O que eu vou fazer quando esse momento, né, de maior vontade aparecer, né? Enquanto você falava, eu inclusive lembrei de um exemplo que você trouxe nos blocos anteriores, daquela senhora que por conta dos netinhos foi buscar ajuda. Então, no caso, esses eram ali os motivadores dela. Ela não queria passar aquilo, enfim, não somente a fumaça, mas esse convívio, enfim. Então, interessante, né? Então, esse é um dos motivadores. Bem interessante mesmo. E quais são os erros mais comuns, Thaís, que as pessoas cometem quando tentam parar de fumar sozinhas? Eu diria, Ana, que talvez o erro mais comum, ou talvez o mais complicado, digamos assim, é
desistir diante de alguma dificuldade, né? Por tudo aquilo que a gente já conversou, a gente entende que parar de fumar, ele é desafiador, ele é complexo, né? Não é fácil, não é só uma questão de força de vontade, né? Ou de falta de vergonha na cara, como às vezes as pessoas falam, né? Então, assim, tem muitas pessoas que precisam de várias tentativas até de fato conseguirem parar de fumar, né? Isso não faz com que a pessoa seja fraco, né? Ou que ela tenha fracassado. Mas muitas vezes é entender que isso faz parte do processo, né? A gente diz que as escorregadas e recaídas, elas podem fazer parte do processo, elas podem acontecer, né? O importante é que a gente aprenda com elas, né? Então, assim, o que aconteceu que me fez voltar a fumar, né? Para pensar no que fazer diferente numa próxima tentativa, né? Então, eu diria que, assim, o importante é não desistir, né? Pode ser que não dê certo na primeira vez, mas, né, o importante é continuar tentando. E tem alguns tipos de pensamentos que eu acredito que acabam prejudicando bastante. Já ouvi pessoas falarem assim, um dia todo mundo vai morrer. Sabe quando tá falando de hábitos saudáveis, para a pessoa comer de forma saudável, para a pessoa evitar aquilo ali que faz mal para a saúde, entre essas coisas o cigarro. Já que todo mundo vai morrer um dia, então, né? Se eu estiver fumando, não fumando, vou morrer por outro motivo. Esses pensamentos prejudicam realmente, Thaís? Perfeito, Ana. Isso é uma das coisas que a gente também trabalha na intervenção, né? Quais são os pensamentos que acabam estando relacionados ao próprio uso, né? Você deu vários exemplos, né? O pensamento do já que, né? Já que eu fumei um cigarro, então vou fumar o maço inteiro, porque não adianta, né? Então, a gente acaba abordando isso também, né? Quais são as tuas ideias relacionadas ao cigarro que acabam impactando no próprio uso? E, de repente, então, tentar substituir por pensamentos positivos, que vão ajudar, ao invés de pensar nesses negativos que vão só piorar ainda mais a situação, já que a gente está falando aqui nos erros, né, que as pessoas cometem quando tentam parar de fumar sozinhas. E o papel da família? Como a família, os amigos podem ajudar neste processo sem ser agressivo, sem ser... Como você falou agora há pouco, né? Tem gente que fala assim... isso é frescura, mas a gente sabe que vai além, né? Se tem um vício ali, nem sempre é frescura. A pessoa está numa luta, então como a família pode ajudar sem pressionar e sem gerar desconfortos? Perfeito, Ana. Assim, o apoio, ele é fundamental para o processo, né? O apoio da família, dos amigos. Inclusive, a gente tem vários estudos que comparam, né, um tratamento, por exemplo, quando ele acontece em grupo ou quando ele é individual. Em muitos estudos, o tratamento em grupo ele tem mais eficácia, inclusive, do que individual, por conta do próprio apoio, né? De você se conectar ali com pessoas que estão passando pela mesma situação que você, né? Ou de observar exemplos do que funciona para uma pessoa e acabar, né, testando e vendo que pode ser que funcione para você também. Então, contar com o apoio da família e dos amigos vai ser fundamental nesse processo. E aí, o que eu sempre oriento, né, para, por exemplo, quem está parando de fumar, comunique para as pessoas da sua família, para os seus amigos, né? Fale para eles como você gostaria que eles ajudassem, né? Porque também, né, o que uma pessoa acha, às vezes é diferente do que a outra pessoa acha, né? Se você né, parte da família de quem está parando de fumar, pergunte para essa pessoa como que você pode ajudar, né? Por exemplo, né, às vezes tem pessoas que vão falar assim, olha, eu quero que você me ajude, inclusive me lembrando que eu não posso fumar, né, ou que eu quero parar de fumar, que você pegue no meu pé mesmo toda vez que eu falar que eu tô com vontade de fumar. Ou se a outra pessoa ali da família também fuma e aquele outro tá parando de fumar, talvez não fuma perto para não dar vontade, né? Então, assim, já comunica, olha, né? Se possível, não fuma perto de mim, ou então já deixa avisado, né? Olha, se você fumar, eu vou me afastar, porque para mim isso é uma situação de risco, né? Isso pode ser um gatilho. Então, a comunicação, de novo aqui a comunicação, né, Ana, ela é, assim, um primeiro passo. Já estamos chegando no finalzinho, mas ainda tem tempo para sua mensagem final, para quem está nos acompanhando, seja pela rádio, pela nossa FM 106.3, pelo YouTube, pelo Spotify. Diante de tudo que nós conversamos aqui,
do projeto tão bonito que vem aí, que já está sendo, né, trabalhado com muito amor, com muito carinho. Qual é a sua mensagem final, especialmente para aqueles que estão na luta, né, Thaís, para vencer aí o cigarro, os cigarros eletrônicos, enfim? Eu acho que uma mensagem importante, Ana, é assim, busque ajuda, né? Você não precisa passar por isso sozinho. Existem várias formas, né, de buscar esse apoio, seja na família, como a gente comentou, seja em programas especializados, né, na própria UBS ou em outras instituições, em outros locais que promovem esse tipo de apoio, de ajuda mesmo, né? Você não precisa passar por isso sozinho. Muito bem, eu quero agradecer imensamente aqui a sua participação conosco, dedicou um tempinho na sua agenda para vir trazer informações, conhecimento para os nossos ouvintes e, sobretudo, dar este chacoalhão aí, como eu falei agora há pouco. Talvez você que nos acompanha neste momento está na luta, está tentando parar de fumar, e se você está pensando em começar, já nem comece, porque você viu aqui todos os malefícios, o quanto é difícil parar, enfim. Então, pense bem, pense bastante. E você que está lutando, amei o que a doutora falou, de pensar aí nos motivadores, isso é muito importante também. Então, Papo de Especialista sempre trazendo boa informação, trazendo conhecimento, esclarecimento aqui de dúvidas para você. Então, agradeço o seu carinho, a sua sintonia e até o nosso próximo Papo de Especialista.